O programa só é B.O. O brasileiro é hipócrita, né? Então o que vale é festa. Contudo, tem os melhores. E claro, que não estou falando do nosso elenco. Estou falando do cara que manja tudo de segurança pública, vida política e muito mais. 2 operações em 2 complexos foram apreendidos 70 fuzis. Imagine a quantidade total de armas na mão dos criminosos. O que está acontecendo com o mundo? Aplausos para o grande Roberto Mota. Roberto Mota! Ó o Mota, ó. Ó a elegância, ó. Tá aqui a coleção para você do Mota. Esse aqui eu tenho. Esse aqui é muito bom, Construção da Maldade. Tem esse aqui também, ó. Esse foi o primeiro que é quando eles criaram o Partido Noivo. Certo. Não é? Faz quanto tempo isso é? 20 anos? 20 anos. A gente começou a criar em 2009, ele foi oficializado em 2014. Que são os Inocentes do Leblon. Aí tem esse aqui é muito bom, que fala sobre a segurança no Brasil, que tem todos os dados. E agora, qual que é o último aqui? Esse aqui? O último é esse aí. Esse aqui? É. Depois tem o Joganho para Ganhar. Tudo com segunda edição. Ó, que chique. Sucesso. Tudo sucesso. E esse aqui, ó, que tá saindo agora. Acabou de sair. Esse aqui. Recebi o telefonema na sexta-feira. Eu tô imitando você. Recebi o telefonema na sexta-feira de carnaval às 3h, quando eu trabalhava em casa, no quarto que transformamos em escritório. Assim começa o relato de um filho que, à sombra da pedra do apelador, vela a despedida do pai. Aprendi com meu pai a ser feliz com uma vida frugal. O luxo me é estranho e o desperdício me causa desconforto, diz Roberto Mota. O que se trata esse livro? Esse livro é um relato, Emílio, autobiográfico, que tem como fio condutor a perda do meu pai. Eu perdi o meu pai em 2010, com 84 anos, e meu pai era um sujeito que amava a vida, completamente saudável, né? Ele tinha 84 anos, você olhava para ele e você dizia que ele tinha 65, 70. E de uma hora para outra ele descobriu um câncer, e o médico disse que, quando a gente foi conversar com o médico disse que ele tinha menos de 3 meses de vida. E eu não sabia que isso acontecia, né? Que no século XXI você ainda recebia esse tipo de diagnóstico. E aí começou um processo de lidar com a doença dele, cuidar dele. E eu fiz uma descoberta muito complicada nesse processo, que é que a medicina não sabe cuidar direito de um doente que não tem mais cura. Do cara que já... Do que eles falam já do terminal. Do terminal. E eu tive muita dificuldade, especialmente porque meu pai tinha muita dor. E era uma dificuldade conseguir medicar a dor do meu pai, né? Então eu fui registrando essa experiência e nasceu esse livro. E também tem várias histórias da minha vida. É um livro autobiográfico, mas o foco é a experiência do meu pai. E eu falo muitas coisas que ele me ensinou, né? Que eu verifico que hoje assim, me surpreende como lições muito básicas foram perdidas, especialmente por quem é pai, né? Uma das coisas que eu falo no livro é sobre essa questão da frugalidade, né? Meu pai era um sujeito feliz, ele levava uma vida realizada, mas dentro dos limites que ele tinha. Porque a minha mãe era dona de casa, o meu pai sustentava 4 filhos com o salário dele. Então, por exemplo, lá em casa a gente nunca foi à Disney quando era criança, né? Hoje em dia, o garoto faz 5 anos, vai todo mundo para a Disney. Eu fui à Disney quando eu tinha quase 25 anos, quando eu já podia pagar a minha viagem, né? E meu pai tinha uma regra que ele dizia o seguinte: para a educação e para a saúde sempre tem dinheiro. E eu vejo hoje as pessoas economizando com a própria saúde e com a educação para gastar com coisas que são absolutamente fúteis, né? Então, eu achei que eu precisava falar sobre essas coisas. Principalmente na internet, né? Que tem essa glamorização de gastar o dinheiro com tudo, né? Essa coisa do consumo sempre existiu, né? Mas eu me surpreendo, Zuzu, com pessoas que têm filhos, que têm família e que não entendem a responsabilidade que isso acarreta, né? Perfeito. Então, mas eles falam que, por exemplo, os nossos avós não tiveram infância. Avô não teve infância. Os nossos pais tiveram uma pequena infância. Nós tivemos uma infância maior. E nós estamos dando para os filhos uma
imensa infância. Maravilhosa. Até os 40 anos. Então, diz que essa é uma tendência da coisa, você oferecer aquilo que... Você não Mas teve. é o mundo é mais É uma confortável. evolução. O mundo é mais confortável. Você acha que é uma evolução, professor? Eu acho que é. Em alguns Teve época aspectos. que as crianças trabalhavam. E também teve uma mudança da economia. Claro, o Mó estava falando Na da China Disney, mas continua. hoje é muito mais barato relativamente fazer uma viagem internacional do que era há 30 anos. Mas há é a 40 história anos. da colher de ouro, né? Opa. Que é a história da colher de... Conta a história da colher de ouro. Você nunca vai dar valor, né? Se você dá uma colher de ouro pro seu filho, ele nunca vai saber o que é de prata, de bronze. Então, se você dá tudo de mão beijada, coisa que teu pai acredita que não fez, você não vai ter valor na tua casa, na tua vida. Tudo é fugaz. Eu acho que não é só uma questão da fartura, da abundância material. É uma questão de você entender a vida, né? A vida é uma coisa difícil, a vida é complicada. A vida você tem que lutar. Hoje em dia, a gente ensina para as crianças, para os jovens, que tudo é um direito deles, né? Isso também tem a ver com ideologia, tem a ver com a cultura, né? Tem a ver com populismo, né? Então as pessoas acham que eu tenho direito a ter um bom emprego. Não tem, não. Um bom emprego é uma conquista. A Você vida tem é que dura ralar. e injusta. A vida é dura, E injusta. Não tem justiça na vida. E sabe o que aconteceu outro dia, Emílio? Eu tava falando... Justiça só social da canhotagem. É isso aí, companheirada. É só a canhotagem, os companheiros que têm direito a acessar a carreta furacão. Isso. A vaga na Vejam carreta. que eles aumentaram agora, os caras lá da TCO, aumentaram em 40% o salário deles. Claro. Com uma chamegada. Óbvio. É isso aí. Não é paga. E vou dizer mais pra você. Vocês estão sabendo dessa notícia? Você nem deu essa notícia. Vocês Lógico ficaram que não. lá Dei para- sim, da dei Paga, Não deu, sim. não. falar da Não Paga. deu, Dei não. sim. Fala Dei da sim, eu Paramount. falei da Falar Espanha do também. Tinder, Eles não que ele dão essa entrou. notícia. Viajando pra China. Nota, preste muita atenção no que eu vou te falar. E eles nem têm mais vergonha da imprensa. Que a gente fica falando aqui todo dia, tal. O cara vai lá, dá uma assinatura, aumentou Exato. 40% o próprio. Já era. O próprio. 40%. Quem é que tem a draga do jeito que tá, a situação do jeito que tá, Quem que ganha 40%? Você entendeu, Mota? É isso aí, é isso aí. Você entendeu? Os caras nem ligam mais pra imprensa. A imprensa fala o que quer, aqui nós mandamos. Se vira, bichão. É. É isso aí. Você entendeu? Eu até cortei o raciocínio agora. Não. Eu nem sei o que a gente eu tava falando. Fiquei com ódio Não, dessa deu história aí, viu, raiva. Mota? Eu ia te dizer o seguinte... outro Ah, da dia eu tava- justiça da vida. eu estava comentando nas redes sociais, falando sobre isso, contando a história do meu pai. Aí entrou um sujeito e fez um comentário assim: mas no tempo do seu pai era tudo mais fácil, porque não existia essa competição que existe hoje. Eu falei assim: olha só, cara, meu pai, quando nasceu, não existia penicilina no Brasil. Meu pai nasceu em 1926. Ele nasceu, logo veio a Grande Depressão. Depois veio a Revolução de 30, o golpe de Getúlio Vargas. Depois teve a Revolução Constitucionalista de 32, Guerra Civil. Depois a Estado Novo, Segunda Guerra Mundial. As pessoas não têm noção de como a vida era difícil. A vida era muito mais dura. Vocês falaram de pós-guerra. Hoje em dia a gente tem muito conforto. Por isso que tem essas redes sociais. Hoje é fácil, né? É fácil. Graças a Deus a gente tá vivendo. Eu também não queria viver nessa época do seu pai, não. Não, nem eu. Eu não quero viver na época Alguém que veio, não tinha. fugiu de uma guerra. Quero moleza. Mesmo na minha época de Sentar criança, no pudim, sentar no pudim. A gente comemorar. Nós estamos e não é só a vida aqui, no universo. Nós estamos vivendo o universo aceso. O universo é lindo. Não são as trevas, que já teve trevas. Lógico. Teve trevas. Agora é o período mais iluminado. Boreal. Então a gente tem que comemorar todo dia. Sim. Assistir Moana. Moana, você gosta de Moana? Cantar Moana. Sim. Hein, Mota? Não é? É isso. Eu estou satisfeitíssimo com o mundo que a gente vive hoje. Não sou desses que lamentam o mundo e acham que antes era melhor. Eu falo, antes melhor coisa nenhuma. Quando eu era criança, teve uma época, Emílio, você é um pouco mais novo, você não pegou essa época, que a televisão começava às 11 horas da manhã. E dava 11 horas da noite, a televisão desligava. Entrava Color Bar. Era não, Color Bar nada, porque era preto e branco. Não era cores. Na minha época era Color Bar. Eu peguei boa parte da minha infância, foi televisão preto e branco. Aí você chega hoje, você liga o seu computador, você tem acesso a todo tipo de informação
qualquer livro que você quiser, você faz o download e lê. Pô, que maravilha. A gente tem que... Mota, e a turma que está agora? Porque, que nem o Emílio falou, eu gosto do atual, você também. Mas é a turma que pega o que é agora e ele não tem essa comparação de ver o que era pior. Porque você falou assim, tem gente que fala assim, eu preferia na minha época. Só que a rapaziada hoje em dia não tem outra época. Não tem referência. Não tem referência de nada o que era pior. Porque já pegou tudo, como o Emílio falou, já sentando no pudim, né? Como que fica essa questão porque assim, é limite dos pais que tem que colocar? Como que fica essa criação de quem não tem parâmetro nenhum, o que era ruim e o que era bom? Eu acho que isso é principalmente um fator da família, né? O que eu vejo hoje é que se perdeu um pouco essa noção da responsabilidade do que é você ter um filho, né? Você não tem um filho e a sua vida continua como ela era antes. O filho é quase que uma ocupação principal na sua vida, né? Eu acho que isso é uma das coisas que se perderam hoje. Eu não acho que tem a ver com modernidade ou com tecnologia. Cada época tem os seus desafios. Quando eu era criança, diziam o que se diz hoje da internet. Quando eu era criança, se dizia da televisão. A televisão vai tornar as pessoas malucas, vocês assistem demais televisão. Hoje a internet, cada época tem os seus instrumentos, tem os seus desafios. Agora, relação de pai e filho, de mãe e filho, isso não tem nenhum substituto para isso. Ô, Mota, mas você sabe que eu estava pensando nisso? A gente tá ferrado porque o nosso cérebro, ele continua o mesmo do que era há 10 mil anos atrás. É a mesma bagacinha. Um dia de informação em 25, ou 26, ou agora, são 100 dias de informação em 75. Provavelmente você lembra desse ano de 1975, não lembra? Você lembra desse ano? Claro. O que se recebe em 24 horas hoje equivale ao que uma pessoa receberia em 3 meses e 10 dias. Uma semana hoje equivale a 2 anos de informação em 75. Um mês hoje equivale a 8 anos de informação em 75. Então, por isso que a gente fica louco. Por isso que a gente está meio maluco, porque você recebe tanta informação e você não tem como... Você não tem nem capacidade. Então, você não processa essa informação, você deixa para lá. E o nosso cérebro não gosta disso. A gente não gosta de deixar para lá as coisas. E esse negócio de ficar rolando a tela, nunca... É infinito. Você não conclui nada, Sami. Mas essa... Você não aprofunda nada, né? Não, você não conclui. Cara, fica um negócio e a nossa cabeça gosta de concluir as coisas. Por isso que a gente tá meio xaropeta. É isso aí. E a pandemia também, né? Também. Lembra lá das máscaras? Porra, aquilo lá... 40 máscaras. Aquilo lá foi que a gente passava o negócio. Porra, aquilo foi uma loucura. Aquilo foi uma loucura. Banho de aula. Você quer o quê? Que a gente fique normal? Olha como a gente tá. Não fica mais, Mota. Não é? Não, é isso aí. Posso puxar uma coisa aqui? Será que você me sensibilizou muito quando você começou a falar do seu pai? Por 2 motivos. Primeiro que eu penso assim, né? Tendo pais mais velhos, é o seguinte. A pior coisa é envelhecer sem dinheiro para você cuidar da tua saúde. E quando a gente fala de segurança pública, hoje, eu separei uma notícia para você que é o seguinte, não sei se vocês viram isso, no teu Rio de Janeiro, hospitais públicos compraram remédio contra câncer roubado no Rio de Janeiro. Foi uma investigação da polícia do estado do Rio de Janeiro que aponta medicamentos oncológicos roubados por uma organização criminosa que abastecia a rede pública. 33 milhões de reais nessa operação durante um ano. Porra, como é que a gente faz? Já é difícil a gente ter dinheiro para a gente cuidar da própria saúde. Como é que você avalia essa situação de segurança pública, de saúde no Rio de Janeiro e no Brasil? Olha, eu acho que você tem uma área que é mais complicada do que segurança pública, é a área de saúde pública, né? Porque é uma demanda que é infinita. Você nunca tem recurso suficiente para cuidar das pessoas. E eu não sou especialista em saúde, mas eu não conheço em nenhum lugar uma resposta perfeita para esse desafio, né? Se você for, por exemplo, no Reino Unido, lá tem um sistema de saúde público antigo,
muita reclamação, muita ineficiência. Canadá é a mesma coisa, né? Eu conheci brasileiros que moram no você Canadá. fala, que é meio o SUS do Canadá, né? Eu conheço brasileiros que moram no Canadá que, quando tem que fazer uma coisa mais séria, vêm para o Brasil. Porque eles dizem, aqui eu fico esperando 6 meses, 1 ano. Os Estados Unidos é um sistema todo privado, caríssimo, né? Alvo de muitas críticas. Aqui no Brasil a gente tem esse problema também. Então, eu não conheço nenhuma solução para um sistema de saúde. É um seguro-saúde mais caro do mundo, que ninguém usa e que funciona meia boca. Porque isso aí não é grátis. Certo. Isso aí custa. Lógico. Custa bilhões. Sim, só que nós pagamos. Pouca gente usa. Pouca gente que eu digo, quando você precisa alguma coisa, não é? A gente sabe que é lógico. Não é isso? Claro. Agora, mesmo na Inglaterra, que é o sistema inglês, né? O Canadá também tem isso, também. Né? Que é uma porcentagem do PIB que eles usam para saúde universal, né? Que eles chamam. Agora, funciona? Alguém que vai fazer um exame, esse exame você só vai fazer o ano que vem. Não existe nenhum sistema que te dê o que você precisa na hora que você quer, do jeito que você quer, com a rapidez que você espera e que não custe muito. Que eu estou dizendo, eu conheço o sistema americano. Nos Estados Unidos, se você não tiver um bom seguro-saúde, você está perdido. Completamente perdido. E é caríssimo, como você fala. Você tem que ganhar bem e pagar por isso. No Canadá e no Reino Unido você tem essa questão. É um serviço que atende todo mundo, nunca tem a velocidade que você quer, nunca tem a qualidade que você quer. Né? Aqui no Brasil os desafios são outros. O que eu falo para as pessoas, né, que tem a ver com essa história do meu pai, que eu procuro transmitir para os meus filhos é o seguinte: quem toma conta de você é você mesmo. A responsabilidade pela sua família é sua. Você não vai jogar essa responsabilidade para o Estado, de jeito nenhum. Eu escrevi alguns artigos recentemente sobre escolha de profissão por jovem. Né? Porque a minha filha tem 15 anos, vai fazer 16 agora, meu filho já está encaminhado, faz ciência da computação, mas a minha filha ainda está nessa fase de escolher o que vai fazer. Eu sempre digo, a primeira responsabilidade de todo adulto é sustentar a si próprio e a sua família. Depois você pensa no resto. Porque não existe felicidade se você tem a vida inteira. Você está sempre no sufoco, você está dependendo dos outros, você está pedindo dinheiro emprestado, você está dependendo do programa do governo. Mas isso é o jeito que a gente foi criado, né? Porque antigamente, pelo menos eu, né? Não sei, a maioria das pessoas que tem a nossa idade, a gente foi criado para ser um provedor. Exato. A nossa função, olha, você vai estudar, você vai ter uma profissão, você vai ter uma casa, uma família e vai cuidar delas. Eu penso assim. Essa é independência. Não tinha esse negócio de felicidade. Não. Você vai ser feliz. Isso é novo. Você vai ser feliz. Não tinha felicidade. O cara fala assim, eu quero ser feliz. Não tinha. Abandona o emprego para buscar uma coisa. Mas isso foi uma época, né, Mota? Até quando você fala de felicidade, Emílio, eu falo isso, eu escrevi vários artigos recentemente falando sobre isso, né? Porque eu já tive épocas da minha vida em que eu estava bem. Eu morei 5 anos nos Estados Unidos, depois eu voltei para o Brasil. Teve épocas na vida em que, para mim, a vida foi mais difícil. E assim, você quer falar de felicidade? Cara, tem poucas felicidades maiores do que você chegar no fim do mês, pagar todas as suas continhas, ainda ter uma reserva e você dormir tranquilo sabendo, se amanhã acontecer alguma coisa, eu tenho ali um dinheirinho. Eu não tenho que pedir nada a ninguém, eu não estou devendo favor a ninguém, né? Então a gente precisa explicar isso para os jovens. Não caio nessa conversa. Mas isso aí mudou. Isso aí mudou, Mota. Você está muito antigo, viu, Mota? Eu já não quero mais ser seu amigo. Isso é pensamento da velha guarda. O maior temor dos idosos em vários países, inclusive no Brasil e nos Estados Unidos, é morrer sem ter condições de um acesso à saúde. Justamente por isso, assim, você não está com a vida tranquila. Mas a gente tem, por um lado, essas facilidades, por outro, o jovem ficou muito confortável. Mas é óbvio que se naquela época tivesse essas chances, aconteceria o mesmo. O ser humano gosta de conforto, né, e de comodidade. Que é o maior vício da gente, é o conforto.
Quando você tem um conforto, que você tem ali uma coisa gostosa, você não quer voltar para trás. É verdade. Sentar no pudim. Você não quer Dói sentar no muito. pudim. O dia que eu sentei no pudim, Porra! a primeira vez que eu sentei, você também, querido ouvinte, você que está nos acompanhando, Molinho. o dia que você sentou no pudim, se sentiu aquela coisinha. Ele aquece. Ele aquece a alma. Eu vou sentar o quê? Cê é Eu quero louco. só o pudinzinho. E ainda vem Agora- gente e fala, vocês têm que sair da zona de conforto. É. Porra, não saía nem da zona, quanto mais agora com conforto. Agora, eu entendi o que você está falando. O que você está falando são os valores, né, Mota? Os valores que vão se perdendo, né? Porque agora, por exemplo, tem os queer. O queer é o seguinte, eu descobri o que é o queer. O queer, que é uma geração. O que é é ser bonito, então eu vou ser feio. Certo. É ser o contra. O certo é o quê? É ser o melhor da escola, eu vou ser o pior. É um pensamento, pensamento antagônico a tudo que está no sistema. Mas isso funciona quando você é jovem, que é o que o nosso querido roqueiro estava falando. Quando você é jovem, você quer revolucionar, você quer ser... Aí o tempo vai passando, você aprende Primeiro boleto. como é Começa que a a pagar banda, boleto, como é que a banda toca. Agora, eu não sei se a gente passa para os nossos filhos esses valores, porque muito que eles carregam são dos amigos, é da escola, é da sociedade, né? Isso eu acho que é até mais do que a gente possa transmitir, né? Mas eu acho que o exemplo ainda tem um papel fundamental, Emílio. Porque família. muitas lições que meu pai me ensinou, ele nunca sentou comigo e explicou. É assim, assim, assado. Eu observava ele. Eu via o jeito que ele agia, né? Então, por exemplo, meu pai, eu nunca vi o meu pai falar mal de ninguém. Assim, nunca na minha infância, na minha vida, meu pai sentou em algum lugar e começou a falar mal de algum... Meu pai não tinha esse hábito. E outro dia eu escrevi um artigo sobre isso, né, da arte de elogiar. Elogiar é uma coisa que faz bem. Aí coloquei uma coisa online, aí entrou alguém e disse, mas também não pode ser puxa-saco. Toda vez que você posta alguma coisa, sempre vem um chato. Os caras são chatos também. Dando um exemplo. Isso é só elogiar. E quando não tem nada para elogiar, não fala nada. Exato. Não fala nada. E eu até falei isso, olha, você quer umas formas mais eficientes de você medir o caráter de alguém, é a proporção entre elogio e crítica que essa pessoa faz aos outros. Tem gente que só fala dos outros para falar mal. Uhum. Então isso é uma coisa de comportamento que eu aprendi observando meu pai. Outra, meu pai nunca pediu dinheiro emprestado para nada. Lógico, né? Tem situações em que você não tem jeito. Sim. Tem pessoas que passam por momentos que você não tem jeito. Mas tem gente que faz disso um hábito, né? Você está sempre devendo. A regra do meu pai era: nunca peça dinheiro emprestado. E se você puder emprestar e alguém te pedir, você empresta, mas dá como perdido aquele dinheiro. Já sabendo que não vai voltar. Já sabendo que não vai voltar, né? Muito bem. Eu vou fazer um break agora para a nossa rede de rádio. Muita audiência hoje, viu? Aqui, aliás, eu quero lembrar você que o Mota está aqui no... Segunda a sexta. No Pingos, às 18 horas, 6 da tarde, no Pingos dos Is, aqui na programação da Jovem Pan. Eu vou fazer o break do Reginaldo agora. Vai lá, Reginaldinho. A gente continua nas plataformas. Estão gostando da entrevista? Excelente entrevista com o Mota. A Maris Abreu Excelente falou. com S. Olha lá, deixa o Mota falar. Aproveita a inteligência dele E cala a para boca. mostrar para os Muito jovens. obrigado, muito obrigado. Para mostrar para os Sai jovens. todo mundo e deixa o Mota. É hora do Mota. Que mais? Pô, queria saber do Rio de Janeiro, meu. Você não vai falar do Rio de Janeiro tá maravilhoso. Pô, como é que você vai agora com o garotinho? As eleições, né? Ó. Você não vai Você falar. sabe, eu estava ouvindo vocês falarem sobre isso. Eu me lembro quando o garotinho foi eleito, né? Que foi uma época em que, mais uma vez, a gente tinha esperança de que alguma coisa fosse ser diferente. Eu me lembro que ele tinha um discurso diferente sobre segurança pública. Antes dele ser eleito, ou logo depois que ele foi eleito, ele foi para um evento em algum lugar no exterior, um evento que tratava de segurança pública, e foi a primeira vez que eu soube de um político brasileiro que tivesse buscado conhecimento em relação a isso, né?
Mas tem alguma coisa no Rio de Janeiro que eu não consigo explicar para vocês. Né? Vota mal! Espiritual, né? Eu acho que tem a ver com o fato do Rio ter sido durante muito tempo capital. Tem gente que diz que tem a ver com a fusão, né, do antigo estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro. Eu adoro o Rio de Janeiro. Acho que não existe lugar no mundo igual o Rio de Janeiro. Acho o carioca um povo sensacional. Mas a gente tem que fazer alguma coisa para botar o Rio nos trilhos, né? Agora, eu não sei exatamente o que. Mas você não acha que a malandragem tomou conta? A malemolência, o jeitinho brasileiro, socialismo moreno, aquela coisa ali de, né? Rio de Janeiro sempre... bate na trave o tempo inteiro. Rio de Janeiro, né? Sempre foi... A malemolência do Leblon. A malemolência do Rio é conhecidíssima. Não foi celebrada as operações lá, que era do governador Castro, depois ele teve um envolvimento de novo, igual foi o Witzel lá. Sempre tem uma... A gente estava comentando ontem aqui. Para arrumar o Brasil não vai ser fácil. Vai ser difícil mudar esse chip. Se você quiser... Eu nem sei se não é nessa geração. Se você quiser... A gente não vai ver isso. Filhos, netos... Vai ser duro, hein? Porque o brasileiro a gente gosta de sentar no pudim. E para arrumar isso aí... alguém tem que fazer o pudim, né? Para arrumar isso aí... Porque sempre aquela coisa... não, deixa para lá. Que é o que você está falando. Entendeu? São os valores. E aí? Nossos valores já... Eu acho que o Rio de Janeiro... ele tem a combinação de 3 coisas complicadas, né? Que são ideologia de esquerda, né? O Rio de Janeiro é um bolsão de esquerdismo radical, foi em Niterói que foi fundado o Partido Comunista Brasileiro. Eu acho que os políticos da esquerda mais radicais estão no Rio. Você tem o crime aqui no Rio de Janeiro também, ele tem uma ocupação territorial, né? Glamorizado também, a história do jogo do bicho, né? É aceito pela sociedade. E você tem a corrupção na política. Você junta essas 3 coisas. E você tem a beleza natural. Que é lindo mesmo. Que o Rio de Janeiro, você olha aquilo, você fala, meu Deus. É impressionante. Morro, então, praia. O Rio de Janeiro é um negócio que... Essa época do ano... É um negócio... É impressionante. Então o Rio de Janeiro, ele tem a beleza, tem a música lá, a beleza e do caos, né? A capital da beleza e do caos. Então o Rio de Janeiro, essa é uma mistura muito danada. E o narcotráfico tomou conta, né, Mota? Isso aí é... O Rio de Janeiro, ele é usado como laboratório por uma série de coisas, já como a gente viu aí no caso da DPF 635, né? Que suspendeu as operações policiais nas favelas por 5 anos. Putz. Então tem coisas que só acontecem no Rio de Janeiro. Não entra na favela? Não, a DPF caiu já tem algum tempo. Caiu? Caiu. Foi na época da pandemia, né? Não, foi até ano passado. Foi da época da pandemia. Então, mas veio lá do Supremo, né? Veio. Isso começou com um pedido, salvo engano, do PSB e da Defensoria Pública, pedindo que suspendesse as operações policiais nas favelas para não atrapalhar o combate à pandemia. Isso. Que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exatamente, mas foi a pandemia. Né? Foi a pandemia, exatamente. Agora, não tem mais controle, né? Porque é muita grana. Emílio, eu acho que tem, sabe? Eu sou opinião minoritária, mas eu acho que o nosso problema no Brasil é gravíssimo, mas ele tem origem clara nas ideias que passaram a dominar a discussão sobre segurança pública no Brasil. A ideia principal que está na base de tudo que eu falo no meu livro é a história do bandido vítima da sociedade. É isso que está na base de todo esse problema. É lógico, as pessoas vão te vender essa ideia vestida com roupagem sofisticadíssima. Isso. O sujeito vai chegar aqui, vai gastar um juridiquês aqui, mas o que ele quer dizer é o seguinte: eu sou marxista e eu acho que o bandido é um rebelado contra a opressão capitalista. Maravilhoso. E disso você deriva posições inaceitáveis. Eu vou só contar um episódio aqui. Eu entrevistei aqui no Direto ao Ponto, ano passado, acho que foi ano passado ou ano retrasado, uma pessoa que ocupava um alto cargo no governo federal, na área de segurança pública, que me disse que ele tinha um segundo celular para o ladrão.
Você imagina? É um absurdo. O que é um negócio desse? Um pra roubar, mas outro é pra isso aí, devolver. Diz que Mota. tinha um segundo lugar. E aí também outro comentário que ele fez, não, porque você tem que entender, a gente não pode permitir essas operações policiais porque as pessoas não têm educação. E isso é a base dessa atividade criminosa. Eu falei, doutor, tudo bem, mas olha só, se o senhor for num desses locais, a maior parte das pessoas não é criminosa. Exatamente. A maior parte das pessoas que não tem educação não comete nenhum crime. Sim. Aí mas veja bem. Então, se você espremer isso tudo, essa situação toda nossa, o que está na base dela são essas ideias. No dia em que você conseguir que predomine no Brasil a ideia de que o bandido é culpado pelo crime e ele tem que ser punido, na hora que você colocar isso na prática, eu vou dizer mais uma vez aqui, eu acho que nós temos a chance de ver a situação do Brasil mudar da água para o vinho em 6 meses. Acaba com a progressão de regime. O sujeito foi condenado a 20 anos de prisão, ele vai ficar 20 anos numa cela. Tá? Tem um dado aqui que mais de 50% dos bandidos presos pela Polícia Militar de São Paulo, nas ruas, são reincidentes. Tem cara com 20 passagens. 20. Então, essa história toda de você transforma tudo numa questão ideológica e você coloca a culpa sempre no capitalismo opressor. Se fala muito em proteção às mulheres, né? Vamos combater o feminicídio. Tem em algum lugar aí, tem uma defensoria pública que criou um curso para ensinar os homens a lidar com a masculinidade. Faz o seguinte, companheiro. Pega o crime de estupro e dá uma pena de 20 anos de prisão sem benefício nenhum. Por que não se aprova uma medida como essa? Por que as parlamentares do Congresso Nacional não levantam essa bandeira? Porque não acreditam que o criminoso é culpado. Exatamente. Porque isso já vem vindo do que você aprendeu lá e você já comprou essa história, que não tem nada a ver, né? Esse livro aqui, ó, tem todas as mentiras que a gente ouviu durante muito tempo e tem até mentira do que a gente vê de dados. Esse livro aqui, ó, eu li esse livro aqui, ó. Esse livro do Mota é muito bom. Você viu o discurso do Rubio? Comunismo. Você viu? Porra, o discurso dele. Comunismo, né? Ele fala do comunismo, né? Do comunismo. Sim. Ele fala o seguinte, é bonito, se você puder, é que é grande, né, isso aqui, ó. Porque ele dá nome aos bois. Sim. Ele fala, a violência da esquerda não é um protesto, é uma revolta dos piores contra os melhores. É a birra dos fracos, dos medíocres e dos covardes contra os fortes. Os capazes e os bons. São aqueles que não sabem construir, criar nem realizar nada grandioso e por isso decidem se vingar do mundo destruindo o que os outros ergueram com esforço, talento e visão. Isso é o esquerdismo radical, em que em sua essência mais pura, não importa a etiqueta do momento, anticapitalista, anti-imperialista, comunista, anarquista, marxista, progressista, ativista climático, o DNA é sempre o mesmo. É sempre a mesma história. É ressentimento venenoso disfarçado de justiça social. O cara quer se vingar de quem se deu bem. É inveja podre maquiada de igualdade. É ódio à excelência embrulhado em bandeiras de libertação. Seu único talento é destruir. Sua única alegria é sujar o que é belo. Seu único objetivo é arrastar tudo para baixo, para que ninguém brilhe mais que sua própria mediocridade. Ou seja, o cara vai lá e ele abriu e falou, ó, é isso aqui. É isso que está acontecendo. É isso, exatamente isso. É isso que está acontecendo. É isso aí mesmo. Pesado a bagaça aqui, né? Sensacional. Eu li o relatório é espetacular. Ele fala do envolvimento de Cuba nas raízes do movimento woke nos Estados Unidos. Sim. Um monte de ativista desses celebrados lá, incensados, tudo ligado à inteligência cubana. É isso aí. Além do escudo das Américas, que o Brasil não faz parte, que a gente sabe que é a história lá dos terroristas, dessas facções. Então, mas é o que a gente está falando. Para mudar aqui, a sociedade tem que estar afim. E será que tá? Porque senão, meu amigo... Eu não tenho dúvida que tá. O que acontece é que a maioria das pessoas não tem acesso às informações que elas precisam para entender o que está acontecendo. Isso que a gente está fazendo aqui ainda é uma exceção.
A luta é muito dura. Eu vou lançar o meu próximo livro, se chama Marx Não Era Marxista. E é um manual para o leigo. Então eu explico o que é marxismo, o que é socialismo, o que é capitalismo. Né? A gente tem que explicar para as pessoas, porque pegaram esse troço demoníaco, é a ideologia do ressentimento, da frustração, da revolta vazia. Vestiram isso com uma roupa bonitinha e as pessoas acreditam nisso, né? É isso aí. Bom, Mota, vou agradecer você mais uma vez. Deu um show de bola aqui. E o programa novo? Sucesso? Tá ótimo. Tá um e o Marcília? Tá aprendendo ou não? Marcília é ótimo. Marcília ele tem um conhecimento jurídico insuperável, né? E ele se coloca muito bem, articula. Você não tá com saudade do piperno lá? Você dá uma escovada no piperno? Porra, Mota, vocês estão de brincadeira. Eu tenho saudade de todo mundo. Eu nunca tive, desde que eu entrei na PAN, uma experiência ruim. Não, você brigava. Lógico que eu já vi você não gostava de alguns. Você ser oponente é bom. Não, várias vezes. Afia o seu raciocínio. Quando eu entrei aqui, eu não sabia que era assim. Essa coisa de... Porque teve uma época, por exemplo, que era eu e a Amanda, no jornal. Sim. Amanda Klein. Linda ela, né? Gente finíssima, adorava trabalhar com a Amanda. Mas canhoteira, né? Mas ela tinha um ponto de vista diferente do canhoteira. meu. Então é bom porque testa a sua convicção, né? Ela tá no SB Toca, né? Tá, SBT News. Tá bom. Tá no SB Toca. Reclamando do TP. Ela reclama do TP. Ela não funciona. Precisamos trazer ela aqui. Ela é demais. Manda Klein, beijo pra ela. Ela é bonitona. E competente. Jornalista linda. Não. Ela defende os pontos de vista dela com ênfase. Isso é o legal, né, do contraditório. Não, legal não, é errado. Debate. Ela é muito errada. O debate. Ela é muito errada. Ela é muito errada. Mas ele tem que debater. O ponto de vista dela é errado. E você Mas tem ela que é bonita. falar. Não, ela é bonita, Então, lógico. Ela é linda! Ela é linda, ela coloca bem. Então, mas coloca errado. Não adianta nada. Não, mas se ela coloca... Você entendeu? É que nem o brasileiro foi bater o pênalti. Como é que ele chama lá o... Guimarães. O Guimarães. Bateu errado. E aí acabou. Bateu errado. Se não faz o gol, amigo... Daqui a 4 anos. Pô, então é um livro filosófico, né, Mota? É biográfico, Emílio. Ele é diferente dos meus outros livros. Você sabe que a audiência ficou emocionada com o senhor. É muito bonito o depoimento. Eu espero que as pessoas E você gostem. também, eu vi você emocionado. Eu já mudei de assunto pra você não chorar. Eu não gosto quando o homem chora aqui. Aqui eu odeio que as pessoas... Uma vez tentaram chorar e te proibiu no programa. Eu vi que você começou a se emocionar. Deu um tapa na cabeça do cara aqui. Deu um tapa no cara que ia chorar a última. Ó, achei chorar. legal, eu vou ler. Eu sou muito fã do Mota. Mota é bom. Muito obrigado. Tá aqui, ó. Pra mim é uma honra vir aqui. ótimo. Ó, tá aqui o livro do Mota. Esse livro já está à venda na Amazon. Os tá câmeras à venda na ficam minha com livraria preguiça esse também. horário, aí não mostram direito. Eles já estão... Que ideia. Deu Não, 2 esse- da tarde. Olha lá, bate esse horário que dá fome. É o Câmera Cast, Aí eles não fazem um mostram. podcast dele. Aqui, ó. Enterre Meu Coração na Pedra do Arpoador, é o livro do Mota. Mota, muitíssimo obrigado por você ter vindo. Grande É um Roberto. prazer receber você. Grande Uma Roberto. honra trabalhar junto com você. E, pô, eu sou muito fã dos Pingos aqui, de toda essa equipe da Jovem Pan. Obrigado. Muito obrigado, Emílio. Vai lá, Reginaldinho. O break pra você, meu querido. Mota, vem pra cá.